Companheiros, ótimo dia a todos. Não se assustem com o nome, da palestra, Ressurgir da Terra ou Renascer na Carne. Esse foi o nome que nós encontramos para abordar a questão da ressurreição e da reencarnação. Aos amigos espirituais presentes na casa, nós agradecemos pela proteção oferecida ao ambiente. Ao companheiro Virgílio, nós agradecemos e que Deus mantenha sempre o meu nome na sua memória, para que ele possa nos convidar oportunamente, em outros momentos, para confraternizar com os irmãos aqui de Colatina. Quando vai chegando o mês de dezembro, em que nós vamos caminhando para o encerramento do ano, eu não sei se os senhores têm essa percepção igual a mim, mas parece que o nosso psiquismo começa a fazer um balanço. Eu, particularmente, fico um pouco entristecido, fico meio melancólico, porque a gente analisa que passou mais um ano de existência aqui na Terra e não conseguimos fazer muita coisa em relação ao nosso crescimento espiritual. Mas, paralelo a isso, renovam-se também as esperanças. E a gente começa a fazer umas promessas com a gente, no sentido de aproveitar o próximo ano e fazer o trabalho que deveria ser feito. Além da dieta, das promessas das dietas e do emagrecimento, que são comuns nessa época também, começar a academia, começar a atividade física, para o ano que vem, aí passa 2019, vai dando a mesma sensação no final do ano e vamos em frente. Mas é o momento realmente da gente repensar uma série de coisas em relação a esse ano que passou. E cá para nós, brasileiros, não foi um ano muito fácil. Muitas coisas aconteceram, E estão acontecendo, mas é o período, é a fase que nós estamos atravessando. Os nossos irmãos internautas, nós também agradecemos sempre a participação pelos mais diversos canais, os comentários que sempre fazem lá no YouTube em relação às palestras que nós realizamos aqui. Os senhores já perceberam que nós temos por hábito tratar de alguns temas assim mais polêmicos e que normalmente as pessoas não tratam, ou quando tratam, tratam assim com um certo cuidado, muito cheio de dedos, com medo de falar alguma coisa que possa constranger as outras pessoas. Por esse motivo, muitos amigos acabaram até parando de me convidar para fazer palestras em algumas instituições, por conta da abordagem que eu faço. Mas eu sou assim mesmo, é o meu jeito e não estou fazendo mal a ninguém, e por esse motivo eu não tenho intenção de mudar. Se eu estivesse fazendo mal a outras pessoas, eu mudaria, mas, na verdade, é apresentar a doutrina espírita com a proposta de elucidar as nossas mentes. Eu vejo o espiritismo assim. Eu vejo a consolação que a doutrina espírita nos traz dessa maneira, explicando as coisas, tirando o véu, mostrando a realidade, mesmo que isso possa doer um pouco. É normal, as pessoas que muitas vezes vêm de outras escolas religiosas, e chegam à doutrina espírita, aí ouvem as coisas que nós falamos de uma fórmula assim mais desnudada, elas sentem um baque, ficam meio assim, sentem um mal-estar, é normal. Para se quebrar paradigmas, a gente tem que passar por esse processo. O Espiritismo, quando ele chega em nós, e quando ele aporta em nós, e que nós permitimos que ele tome conta das nossas ideias, nossos raciocínios, que ele comece a dar balizamentos, causa realmente algumas comoções interiores. Nós começamos a entrar meio que em luta com algumas questões, algumas ideias pré-concebidas, e a proposta do novo, muitas vezes, realmente assusta. E é natural que isso aconteça. Mas nós abordamos o Espiritismo dentro do seu tríplice aspecto. As pessoas falam tanto nisso, ciência, filosofia e religião.
Aí, quando a gente aborda um tema espírita segundo a visão científica, as pessoas acham que nós não podemos falar isso, porque isso pode ferir. A doutrina espírita, ela é assim, de consolo. Sim, ela é de consolo exatamente por mostrar as questões da forma como elas se nos apresentam. É aí que está o consolo da doutrina espírita, entender as coisas. Porque chega de nós ficarmos na nossa caminhada sem entender as questões que envolvem a nossa existência, sem respostas aos grandes porquês, sem resposta às grandes questões que o homem sempre teve: de onde viemos, por que nós estamos aqui, qual o nosso porto de destino. Aí, quando apresenta a resposta a essas coisas, as pessoas muitas vezes ficam assim: mas tem que ser assim porque vai melindrar. Não, não é assim. Nós temos que fazer exatamente aquilo que é a proposta da doutrina espírita: trabalhar essa fé raciocinada. O que é uma fé raciocinada? É tão simples, pessoal. É aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da atividade humana. Isso é fé raciocinada. É você ter fé, acreditar em alguma coisa, porque você entende aquilo, você vê a lógica daquilo. A fé cega é o oposto disso. A fé cega é aquela que a gente acredita sem saber por que a gente acredita. E acredita-se por quê? Porque disseram que tem que ser assim. Porque eu fui no lugar, lá teve uma pessoa lá que tem uma credencial maior do que a minha, e ele disse que é assim. E aí, todo mundo acha, então eu também acredito assim. Mas não tem certeza. Não tem certeza. É fé cega, porque o grupo do qual ela faz parte, ela pertence, acredita daquela maneira, então ela vai, ela segue aquilo. A nossa é diferente. Essa cega a gente não aceita. A gente quer acreditar, mas a gente quer entender o que é que nós estamos acreditando, como é que isso funciona, o que isso traz para mim, para nós, em termos de crescimento espiritual. O que isso traz para mim em termos de consolo? Isso vai me servir como na minha vida prática, na minha vida diária, nas decisões que nós tomamos. Essa é a proposta da doutrina espírita. Aí, quando a gente apresenta, as pessoas às vezes questionam, acham... E nós temos que, com a fé raciocinada, ela é interessante, porque ela permite, pessoal, que nós estudemos tudo. Eu tenho uma palestra, já até falei aqui para os senhores, já apresentei aqui, sobre o ateísmo. Espiritismo, ateísmo e a evolução do pensamento humano. Tem pessoas que até hoje me questionam: mas como você trouxe essa ideia do ateísmo? Mas qual o problema? Qual o problema? Nós não temos que tirar das coisas aquilo que elas apresentam de melhor? O ateísmo tem coisas fantásticas para nos apresentar, mas as pessoas já têm aquela ideia pré-concebida: não, quem não acredita em Deus está perdido, né? Não, porque não vai ter a salvação. Quem disse isso? Tem ateus aí dando muito mais exemplo de humanidade, de cristandade, do que muitos de nós. Eu conheço vários. Eu faço parte de vários grupos de ateus na internet, no Facebook. Dialogo com eles constantemente. Muitos já assistiram essa palestra, adoraram. Porque normalmente as religiões, os afastam. Porque não acreditam em Deus. Qual o problema? Se a pessoa é boa, qual o problema? Nós podemos navegar por qualquer mar. Nós podemos andar por qualquer terreno com a fé raciocinada. Podemos ir assistir culto em qualquer religião, em qualquer igreja. Podemos ir no terreiro de Umbanda, podemos ir em qualquer lugar, sem problema nenhum. Essa é a coisa linda da doutrina espírita, ela nos dá essa autonomia, essa liberdade. Por quê? Porque nós temos uma fé raciocinada. Se alguém nos apresentar uma coisa mais interessante, isso aí realmente me explica melhor. Ótimo, qual o problema? Não tem problema nenhum. Então, é uma característica nossa abordarmos uns temas de uma maneira diferente, para que nós possamos, talvez, analisar sobre outro aspecto.
Isso engrandece. Então, quando nós falarmos hoje sobre ressurgir da terra ou renascer na carne, nós vamos estar tocando num ponto que é um ponto assim, nevrálgico, que é a questão de mostrar pela fé raciocinada que a proposta da ressurreição, e eu tenho visto quantas pessoas estão esperando a sua ressurreição, isso aconteceu, a ressurreição de um parente, de um amigo, ou aguardando a ressurreição depois da sua morte física. Nós vamos conversar sobre esse assunto, mostrando que isso não existe. E nós pegamos um texto evangélico, para que nós possamos... Vou pegar o... É esse? É melhor. Um texto evangélico, para que nós possamos... Vamos usar somente esse texto hoje, para a nossa análise. É uma carta de Paulo, o apóstolo dos gentios, encaminhada, dirigida aos hebreus, capítulo 9, verso 27. Essa será a nossa passagem para estudo essa manhã. E ele diz assim: ao homem está ordenado morrer uma única vez, advindo com isto o juízo. Com essa passagem, dá para nós estudarmos ressurreição e reencarnação, e entender o mecanismo das leis universais também aí nessa passagem. Vejamos que ele diz: ao homem está ordenado. Existe então uma ordem no universo. Essa ordem, ela se estabeleceu por leis universais. Essas leis foram criadas por Deus, o Criador do universo. Não me perguntem como Deus foi criado. É uma resposta que ninguém tem para dar. Não se sabe como ele surgiu. Nós não temos ainda, como dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos, nós não temos ainda o sentido para isso. Nós não conseguimos compreender a natureza íntima de Deus. Nós não temos evolução para isso. Os Espíritos muito evoluídos, quando nós chegarmos nessa condição deles, nós compreenderemos. Por enquanto, não. Por enquanto, nós compreendemos ainda com dificuldade algum dos seus atributos: soberanamente bom, soberanamente justo, amor infinito, imortal. Isso nós entendemos. Alguns atributos ainda conseguimos compreender. Nem na sua totalidade ainda, a gente entende alguma coisinha. Mas a natureza íntima de Deus, não. Mas Deus, então, teria criado todo o universo, conhecido e desconhecido, esse que nós vemos, e universos paralelos, enfim, e leis que controlariam todo o universo, tudo o que acontece. Daí surgem duas correntes de pensamento, pessoal. Existem os providencialistas e os não providencialistas, dentro dessa questão das leis universais. O que seriam os providencialistas? Os providencialistas são aqueles que acreditam que Deus criou essas leis controlam tudo no universo, porém, Ele não interfere mais em nada. As leis é que tomam conta de tudo. Elas são perfeitas, são sábias, são imutáveis e controlam todas as coisas. Tudo no universo funciona de acordo com as leis que Deus criou e Ele já não interfere mais em nada. Eu acho que eu fiz uma pequena confusão. Esses são os não providencialistas. Os não providencialistas. Os providencialistas acreditam que Deus criou essas leis, porém Ele usa da sua providência, chamada providência divina, para socorrer as pessoas em algumas situações, ajudar em alguns momentos e algumas situações. Tanto é que nas nossas orações a gente fala assim, né? Que a providência divina que a providência divina interfira. Então, quem fala assim, ele é providencialista. Ele acredita que Deus venha interferir aqui ou ali. E já os não providencialistas
não acreditam nessa interferência. Acham que ele criou as leis e cada qual dá conta da sua existência, regido por essas leis universais. Aí, cada qual faz a sua análise e vê em qual das duas se encaixa. Então, ao homem está ordenado. Então, existem ordens no universo. E uma dessas ordens que obedece a essa lei está ordenado morrer. Então, a morte é uma certeza. Começou no momento em que nós nascemos. Quando respiramos pela primeira vez, já foi decretada a nossa morte. Porque morte, o contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. Vida não tem contrário. Vida só existe uma vida. É errado dizer assim, na minha vida passada, na minha vida futura, está errado. Na minha existência passada, na minha existência futura. Porque a vida é uma só. Apenas uma, nós temos várias existências. Aqui é uma manifestação da vida nessa existência, com esses corpos que nós possuímos aqui. Mas a vida é apenas uma. Então ela não tem contrário. O contrário de morte é nascimento. Então a morte é um fenômeno biológico natural. Vai acontecer. Todos os seres vivos experimentam ou experimentarão o fenômeno da morte fisiológica. Então, nas leis universais, já existe definido isso daí, que nós todos que aqui ainda estamos, iremos morrer fisiologicamente. Nós não sabemos quando. Pode ser daqui a alguns segundos, alguém vai aí, tem um infarto agudo do miocárdio, pum, apaga. Pode ser mais tarde um pouquinho, numa viagem, não sei daqui quanto tempo, não há, nós não sabemos isso. Existe uma previsão de tempo de existência aqui na Terra, sim, existe a previsão de tempo. Quando a gente aporta aqui, nesse corpo que nós recebemos, nós já temos uma previsão de quanto tempo vamos ficar aqui na Terra. Só que nós não temos acesso a essa informação. Então, o fenômeno da morte é um fenômeno biológico natural. Por ocasião da morte, começa um processo que também pertence às leis universais, leis divinas, o processo normal de devolver tudo isso que nós tomamos emprestado da natureza, devolver para a natureza. Tudo que foi utilizado pela natureza para compor a nossa indumentária física será restituído à natureza. Todas as estruturas que nos formam, todos os átomos que se agruparam, fizeram moléculas, que fizeram tecidos, que fizeram órgãos, que fizeram esse sistema, tudo isso retorna para o laboratório da natureza. Isso acontece por ocasião em que nós experimentamos a morte física. É o momento em que, por não ter mais condições de se manter a esse corpo, o espírito será projetado para o mundo espiritual novamente. Não tem condição mais, o corpo já não oferece condições, não há mais como estabelecer a ligação entre espírito e matéria, o espírito será projetado novamente para o mundo espiritual. E o corpo, pelas leis da natureza, as leis universais, experimentará o fenômeno da decomposição. Putrefação, decomposição, desagregação molecular. E aí, então, os elementos que o compunham serão reutilizados na natureza. Lembram do Lavoisier, o químico francês, que a gente aprendeu nos bancos escolares? Como é que é a lei? Nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. Pronto.
Por quê? Porque nós usamos esses recursos para a formação desse corpo. Vão ser restituídos para a natureza. Serão reaproveitados os átomos, reorganizados, realocados, e nós, espiritualmente falando, estamos no mundo espiritual agora, de novo, sem a composição física, com uma composição espiritual. Paulo fala isso com clareza, nitidez, em uma cartinha que ele manda aos Coríntios. 15:4. Capítulo 15, verso 4. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Pronto. Ele está dizendo, então, que quando morremos, semeamos, devolvemos o nosso corpo à terra. Semeou. E ressurgimos no mundo espiritual com o corpo espiritual. Então, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Ele não falou que é o corpo que semeou, que voltou para a terra, que ressuscitou. Não, ele disse que foi o corpo espiritual. Ele entendeu o processo da desencarnação. Desencarnamos, semeamos o corpo material, devolvemos ele. E ressurgimos, reaparecemos no mundo espiritual com o corpo espiritual. Aí ele prossegue e fala: uns são os corpos terrestres, outros são corpos celestes, de natureza celestial, diferente, um corpo espiritual. No Espiritismo chamamos de perispírito, né? Perispírito, o corpo do Espírito. Assim, então, nós temos que na devolução dessa estrutura para a Terra, essa forma, ela vai se desfazer. Em se desfazendo, seria um desperdício a natureza não reaproveitar tudo isso. E ela assim o faz, para a formação de outras estruturas da natureza. Tudo vai ser reaproveitado, tudo vai ser transformado. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pronto, já era esse corpo material. Esse corpo material desagregou. Esse corpo material não existe mais. Esse corpo material, os elementos que o compunham agora estão compondo outros corpos. Outros corpos na natureza, formando outras coisas. É aí a visão científica. É aí a visão espírita. Donde concluímos que esse corpo não volta mais. Esse não, esse já era. Esse não ressuscita mais. Esse corpo não tem como voltar. Aí quando falamos isso, as pessoas acham estranho, mas poxa, mas eu sempre aprendi que a gente vai, depois da morte, entrar em sono letárgico. E quando Jesus voltar no alto das nuvens, vai então fazer a separação entre os bons e os maus, e todos vão ressuscitar para serem separados. Eu aprendi assim, pois é, eu sinto lhe dizer, mas você aprendeu errado. Por quê? Porque esse corpo não volta mais. Esse corpo já era. Ele não tem como ressuscitar esses corpos. Aí, em defesa dessa tese, muitos, esquecendo o princípio da ressurreição, dizem assim, não, mas não é o corpo material que vai ressuscitar, é um corpo glorificado, é um corpo espiritual. Mas então não é ressurreição. Ressurreição significa retorno do corpo material. Se você está dizendo que é um corpo glorificado, um corpo espiritual, ótimo, nós concordamos contigo, e Paulo disse isso na carta aos Coríntios 15:44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então você está acreditando no mecanismo da desencarnação, em que quando nós desencarnamos, o espírito ressurge no mundo espiritual, mas o corpo físico não volta. E ressurreição significa retorno do corpo físico, o que é impossível de acontecer. Tem pessoas que falam assim, mas
A ciência não pode interferir nesse assunto. Isso é um assunto de ordem divina, coisas de Deus. E em coisas de Deus, a ciência não tem como explicar. Como que não? Quem que criou a ciência? A ciência é um resultado do labor humano, e a inteligência do homem é uma manifestação minúscula da divindade. Então é a presença de Deus. Se a ciência está nos mostrando que isso é impossível, por que eu vou acreditar nisso? Aí entra a fé racional e aquela outra é a fé cega. Não, vou acreditar porque eu sempre aprendi assim. E o povo sempre fala assim, e eu aprendi assim, e eu não vou contestar porque isso não pode ser contestado. É um dogma. Ah, bem. Se é um dogma, realmente ele não pode ser contestado, porque ele não tem explicação. Pois é, e aí eles falam isso, que Deus tudo pode, né? Para Deus tudo é possível, tudo é possível. Então, nós temos que usar aquela passagem que fala assim: todo reino que se divide contra si, não subsiste. Se ele contraria coisas da sua própria criação, das suas próprias leis, então ele não tem como se manter. Se as leis que ele criou são sábias, e imutáveis e perfeitas, ele não precisa interferir nessas leis para acontecer alguma coisa. Elas já teriam que prever esse tipo de coisa. Então essa é uma argumentação que as pessoas usam para tentar dar vazão a uma crença que não se sustenta, que não se mantém. Aí diz, não, para Deus tudo pode, ele faz o impossível, pronto. Aí a pessoa tira a ideia de se entender aquele mecanismo. Outro fato, vocês já imaginaram todo mundo que já desencarnou ressuscitar aqui na Terra? Nossa, mãe, imagina, rapaz, que confusão que ia dar esse planeta Terra. Todo mundo que voltou, sem falar que muitos pedaços nossos já são pedaços de outros seres da natureza. Para compô-los, precisaria tirar. Eu devo ter alguns átomos aqui no meu corpo que fizeram parte de outras estruturas. E aí, como é que faz? Para formá-las, vai ter que tirar. Se for a ressurreição da carne. Nossa, que complicação. Tem gente andando com órgãos aí de outras pessoas, que tem pedaços de outras estruturas que formaram, e aí como é que fica? Então, pessoal, quem quiser acreditar, acredite, mas está acreditando cegamente, ok? Não é através do raciocínio, mas quer acreditar assim, pode acreditar sim. Morrer uma única vez, certinho, nós só morremos uma única vez. Alguém vai dizer, poxa, mas eu sou espírita, eu acredito na reencarnação. Que história é essa de morrer uma vez só? Em cada existência, pessoal. Em cada existência só morremos uma única vez. Está certo. Perfeito. Nessa existência, é uma vez só que nós vamos morrer. Ainda bem, né? Já pensou ficar morrendo várias vezes? Vai ser traumático. Só morremos uma única vez. Nas existências anteriores, em cada uma delas, só morremos uma vez. Nas próximas existências também só morreremos uma única vez. Está correto isso? Advindo com isso o juízo. Juízo, se os senhores pegarem um dicionário, olha lá, juízo. Eu, tribunal interior, consciência. É isso que significa juízo. Então, quando nós morrermos fisicamente, que nós ressurgirmos no mundo espiritual com o nosso espírito, nós não seremos julgados por terceiros. Nós não teremos lá um tribunal nos aguardando com a nossa ficha. Seria uma ficha praticamente criminal, né? Uma ficha ali para analisar o que nós fizemos aqui na Terra e, em função disso, estabelecer as penas. Não! O maior julgador, e ele é terrível, ela é terrível, é a nossa consciência. Não tem como fugir.
Nós podemos ir para qualquer canto no mundo espiritual, tentando fugir de nós mesmos, nós não conseguiremos. Aqui a gente não consegue fugir da gente, e olha que a gente tenta. Eu já tentei, não consegui. Às vezes a gente está com um problema tão grande, a gente vai lá na gavetinha, pega um Rivotril da vida, um Bromazepam, joga para dentro, pensa, esse trem vai me apagar, vai resolver. Você dorme 2 dias, quando acorda, adivinhe, o problema continua. Não tem jeito. Tem jeito. Consciência é um negócio complexo. É ela que é o juízo, tribunal interior. O pessoal criou essa a gente até brinca, né, com essas coisas, de que vai ter lá, né, um ser lá no mundo espiritual com um livrão grandão, com o nome de todos os habitantes da terra. Você vai ter que falar teu nome. Aí ele vai olhar lá, ver, né? Peraí, deixa eu achar aqui. Achou, aí vai ver a sua situação para definir. Nada, não é nada disso. Esse livro aí, essas coisas estão em nós, nosso tribunal. Então, advindo com isto o juízo. Aí alguém está pensando, mas e a história de morrer uma única vez, não dá problema em relação à ressurreição? Dá um problema terrível. Desculpa, acho que eu passei aqui. Aí, dá um problema terrível. Esse é o problema. Está aí a casa de Jairo, um doutor de sinagoga. A filha dele, uma moça de 12 anos. O evangelho não fala o nome da menina. Estava moribunda. Ele foi ao encontro de Jesus e falou: mestre, minha filha está moribunda, tem como você ir lá na minha casa e curar a menina? Jesus falou: tem, a gente vai, nós vamos. E foi. Quando estavam quase chegando, veio um serviçal de Jairo, falou: Jairo, não dá o trabalho ao mestre, ao Jesus, de seguir não, porque a menina morreu. Ele falou: morreu? Falou: morreu. Jesus olhou e falou assim: não temas, creias apenas. E seguiu. Chegou na casa de Jairo, o pessoal estava chorando, gritando. Ele olhou e falou assim: gente, por que tanto grito e tanto choro? Essa menina não morreu, ela não está morta, ela apenas dorme ou está adormecida, conforme as passagens evangélicas. Chegou perto da menina, pegou na mão da menina e disse na tradução latina: Talita cumi. Isso. Que tradução seria levanta-te? Talita cumi. Levanta-te. A menina abriu os olhos, pôs-se de pé e começou a caminhar normalmente. Isso ficou registrado como um milagre, milagre da ressurreição. Muito bem. Os senhores de Colatina, talvez, nunca tenham visto essa menina andando por aí, caminhando ali, naquela avenida ali na beira do rio. Eu lá em Linhares também nunca vi. E nas outras cidades que a gente vai fazer palestra, nunca vi. O que aconteceu com a catalepsia ou letargia? Show. A gente ter uma plateia de gente inteligente é outra história, né? É só... Vamos chegar lá, meu querido. Esse aí é meu auxiliar, mor. Eu nunca vi em nenhuma cidade. Os senhores podem rodar o mundo de ponta a ponta. Os senhores jamais encontrarão essa menina. Assim como nunca encontrarão Lázaro, o filho da viúva de Naim, a sogra de Pedro, o filho da viúva de Sarepta, lá no Velho Testamento, o primeiro livro Reis, que Elias também teria ressuscitado esse menino. Os senhores não encontrarão nenhum deles na terra. Por quê? Porque morreram. Morreram? Morreram, vocês não estão mais aqui, morreram. Uai, mas espera aí, deu um nó. Eles não morreram uma vez e Jesus os ressuscitou, igual está no Evangelho? Certo. Aí, morreram de novo, Jesus já não estava mais aqui, eles ficaram mortos então. Pelas minhas contas, quantas vezes eles morreram?
Duas. A primeira, Jesus ressuscitou. Na segunda, Jesus não ressuscitou mais. Uai, mas espera aí, então volta aqui. Quem é o mentiroso nessa história? Ao homem está ordenado morrer uma única vez. E aí? Contradição, né? Depois falam que os textos bíblicos não pode nem falar deles, nem mexer. Pois é. Sabe o que é isso? Não tem contradição. Elas não morreram. Nenhum desses que Jesus ressuscitou estavam mortos. Estavam em letargia. Ele falou catalepsia também, mas deixa eu fazer aqui uma observação. Não é catalepsia, é letargia. A catalepsia é um enrijecimento muscular, que pode ser induzido até por hipnose. Você faz a hipnose no indivíduo, ou um problema orgânico que ele tenha, ele fica cataléptico, ele endurece, enrijece. Você pode colocar ele numa ponta assim, calcanhar aqui, a nuca numa cadeira, ele fica igual uma peça de madeira rígido, isso é catalepsia. Letargia é isso aí, morte aparente, chamado também síncope. Na síncope ou letargia, o indivíduo tem todas as aparências da morte. Pode pegar o estetoscópio, o coração só enfibrila, o músculo cardíaco só enfibrila, não tem pressão arterial, não tem temperatura. Só se você ligar os eletrodos do eletroencefalograma que você detecta algumas atividades cerebrais. Mas é uma morte aparente, todo o quadro da morte, igualzinho. Aí alguém fala, já sepultaram gente assim? Vixe, até hoje estão sepultando gente em letargia. Vários e vários casos, narrados, podem pegar e consultar na internet, vocês vão encontrar pessoas que foram exumadas por uma decisão judicial, qualquer coisa para descobrir alguma questão, pessoa diferente, em posição diferente dentro do caixão, o caixão todo quebrado, a pessoa toda arranhada, voltou da letargia e morreu agora por asfixia, porque estava enterrado. Vários casos. Linhares nós tivemos, eu presenciei um caso lá, o indivíduo morava até atrás do Grupo Espírita Joana d'Arc, lá em Linhares, no Hospital Rio Doce, foi internado por problema de saúde, foi anunciada a morte dele. Saiu na rádio local, foi todo mundo lá para a capelinha mortuária esperando o corpo, e nada do homem chegar, e nada, todo mundo, o que aconteceu? Daqui a pouco veio a resposta. Não, houve um engano, e se enganaram lá, e não era ele não, era outro, enfim. Tinha até atestado de óbito já o indivíduo, mas ele voltou da letargia. Sobrenome Bragato. Mais tarde ele veio e realmente desencarnou de vez. O pessoal brinca até hoje dizendo que ele estava treinando para ver como é que era a morte. Mas ele estava letárgico, voltou da letargia. Isso acontece. Sérgio Cardoso. Temos vários exemplos. E hoje, infelizmente, ainda as pessoas são sepultadas em letargia, porque é um problema de natureza orgânica, a pessoa entra nesse quadro, e aí ela tem as aparências da morte. Aí o que acontece? Espiritualmente, o espírito ainda não está desligado do corpo, há ainda laços que o prendem, estão enfraquecidos, mas existem. Jesus chega e fala, essa menina está adormecida, que não tinha como ele explicar, igual nós estamos conversando hoje, que ela estava em letargia. Jesus tentava falar um monte de coisa para aquele pessoal daquela época, eles não entendiam. Imagina explicar essas questões, ia ser complexo. Aí o que ele fez? Ao tocar na menina, ele restabeleceu os laços perispirituais, e o espírito reativa a sua atividade, a sua função, e aí volta. Isso foi com todos os casos narrados no Evangelho. Lázaro, filho da viúva de Naim, todos eles, ele apenas restabeleceu as ligações, fortaleceu essas ligações que estavam quase rompidas, e a pessoa volta da letargia. Então não há contradição, eles realmente só morreram uma única vez, e quando morreram, não teve jeito, era a morte mesmo, o fenômeno biológico da morte. Então não há contradição nos textos, não há contradição. Então esses corpos que vão, não retornam. Porém, renascer na terra é diferente de ressurgir da terra. Ressurgir da terra, então, significaria o quê? Que o corpo que morreu, apodreceu, voltaria. Então ele ressurgiria da terra, voltou das cinzas,
uma metáfora. Voltou das cinzas para quê? Para ser julgado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É estranho, né, falar assim, Jesus julgando as coisas, né? É muito, desculpe o termo, quase que eu soltei um termo aqui, eu vou soltar, é ridículo a gente imaginar isso. Julgar. O cara que esteve aqui nunca julgou ninguém, é isso que eu acho estranho, né? A mulher pega lá em adultério, as leis mosaicas diziam que tinha que ser apedrejada, lapidada. Cara, ele não julgou, rapaz, nunca julgou. Aí o pessoal tem essa ideia de que ele vai vir no alto das nuvens, assim, né? Para poder dizer, ó, eu sou o cara, né? Sou o poderoso, agora eu vou ressuscitar aí e vou julgar. Não dá não. Essa ideia não cabe depois que a gente aprende os ensinamentos espíritas. Não tem espaço mais, não tem espaço. Então, as pessoas acreditam nisso, ressurgir da terra. Nós acreditamos em renascer na terra. Novo corpo. Estamos no mundo espiritual, temos necessidade de acertar coisas que nós não acertamos. A misericórdia divina, pertencente às leis universais, vai nos dar oportunidades, tantas quantas forem precisas, necessárias, para a gente acertar as coisas. E aí a gente renasce na terra, num corpo novinho, para a gente dar continuidade ao nosso processo. Isso se chama reencarnação. Retorno à carne, mas em outro corpo, que usa elementos da natureza para se formar, que usa estruturas atômicas presentes na natureza para se formar, para que ele seja engendrado, para que ele seja formado na intimidade uterina, para que esse espírito retorne, renasça na terra, nesse novo corpo. Não há necessidade daquele corpo velho, senão para que os seus elementos que foram distribuídos na natureza possam ser reutilizados. E assim, então, nós vamos executando a tarefa de aprimoramento espiritual. Aí a nossa mente, cheia de informações, de coisas do passado, de outras existências, um psiquismo fantástico que todos nós carregamos, todas as emoções. Lembrei do Roberto Carlos agora, mas tudo bem. Em que nós vamos nos manifestando em cada oportunidade que nós temos, para tentar acertar questões do passado. Aquele corpinho que nós usamos ficou, aqueles vários corpos que nós já usamos ficaram, foram realocados, reaproveitados na natureza, para dar continuidade ao processo. E hoje estamos aqui, nessa nova forma, com esse novo envelope, para que nós possamos continuar o mecanismo da evolução espiritual. Então, a proposta é renascer na terra, e não ressurgir. Renascer na terra num novo corpo, e não ressurgir da terra, das cinzas de um corpo que já foi utilizado e que já serviu para o que precisava ele ter servido. Por isso, companheiros, a doutrina espírita vem até nós com uma proposta de nos mostrar por que nós acreditamos assim, porque nós entendemos o mecanismo dessa forma. E aí, com o mecanismo da reencarnação, nós começamos a compreender a justiça divina com mais tranquilidade. Com mais tranquilidade. Eu já falei para os senhores, não é? Todo mundo sabe. Sem esse mecanismo da reencarnação, eu seria adepto do ateísmo. Eu não acreditaria em Deus, de maneira alguma. Eu não consigo acreditar em Deus sem a reencarnação. Já pesquisei, já vasculhei. Sem a reencarnação, para mim, é impossível crer em Deus, porque não consigo ver lógica na sua justiça se não for pela lei do renascimento, pela lei da reencarnação. Não dá para entender tanta dor e tanto sofrimento na Terra, não dá para compreender.
se não for pelo mecanismo da reencarnação. Que Deus é esse? Quando eu volto os olhos para a África, quando eu volto os olhos para a Síria, que eu vejo tanta dor e tanto sofrimento, como que eu posso acreditar num Deus de amor e bondade dessa forma? E nós aqui, olha que paz, olha que tranquilidade aqui na Casa Espírita em Colatina, enquanto tem irmãos nossos que não comeram hoje, que não sabem se chega ao final do dia, porque pode cair uma bomba lá onde eles estão morando. Como? Que raio de divindade é essa? Então, com a reencarnação, nós entendemos. Aí, a gente entende. Não é Deus envolvido nessa questão. Não é a divindade. São os próprios homens dando conta das suas próprias questões, renascendo nos locais onde eles precisam, para acertar questões das suas existências passadas, passando por dificuldades que eles têm necessidade, para poder ajustar a própria consciência. Pois não. Exatamente. Só um minutinho, tem uma pergunta de um amigo aqui, Arnaldo. Deus exerce a providência e interfere mesmo na lei, ou ele não interferindo afasta da criatura? Pois é, Arnaldo, o internauta aqui que nos fez uma pergunta, ele pergunta o seguinte: Deus exerce a providência e interfere mesmo na lei, ou ele não interferindo afasta-se da criatura? É o que nós falamos no começo, que tem os providencialistas e os não providencialistas. Aqueles que acreditam que ele não interfere. Então, ele se afastaria da criatura. Está aí, eu criei as leis, são perfeitas. E cada um, então, dá conta da sua existência. Lei de causa e efeito, lei da reencarnação, perfeito. E tem aqueles que acham que ele interfere com a sua providência. Isso vai de acordo com o modo de visão, de análise de cada um. Eu, particularmente, Ademar Faria Júnior, não tenho ainda uma resposta formada para isso. Eu estou pesquisando ainda sobre esse assunto. Tem hora que eu sou não providencialista, e tem hora que eu sou providencialista. Então, ainda não me defini. Estou sendo honesto com vocês, ainda não tenho uma definição em relação a isso. Mas existem essas duas vertentes. Viu, Arnaldo? Eu não tenho essa resposta para te dar, porque eu, particularmente, ainda não me defini. Por isso, eu apresentei as duas, para que cada um, então, não lembra que eu falei? Cada um vê aí em qual que se encaixa. E veja em qual delas encontra mais ou melhores informações. Você está igual a mim? Tem um monte de gente assim. Um monte de gente assim. Tem muita coisa, pessoal, para a gente descobrir ainda. Muita coisa. Nós ainda estamos engatinhando. Tem muita coisa. A gente vai voltar para o mundo espiritual e vai olhar tanta coisa lá e falar, puxa vida, e eu era espírita e achava que sabia de tudo. Não. Nós estamos recebendo em dosagem homeopática, porque senão a gente não suporta, pessoal. Jesus disse, na época que esteve aqui, eu tenho tanta coisa para vos dizer, mas ainda não é chegado o momento, vocês não vão suportar. Na conversa na casa de João com Nicodemos, ele ficou espantado com Nicodemos. Nicodemos, o cara era um doutor da lei farisaica, era o bam. Quando Jesus fala para ele que era sobre a lei da reencarnação, ele se embaralha. Como é que é? Espera aí. Como é que pode o homem velho, né, ele voltar para o ventre da mãe e renascer? Jesus olhou para ele e falou assim, rapaz, eu estou te falando de coisas materiais, você não está entendendo. Se eu te falar das coisas celestiais, então, aí que você não vai entender, bolufas. Imagine a dificuldade que ele tinha. Nós estamos mais ou menos na mesma situação, tem muita coisa ainda para chegar para nós, de informações da espiritualidade, só que ainda a gente também não suporta tudo. Então essa é uma das questões que a gente está ainda, né, em fase de experimentação e análise. Vida e morte. Mistérios
que explicam a sorte de um homem que vive aí na terra, de um homem que sofre as misérias, tem fome e não come, de um homem que nunca sorri, ricos e mendigos andando por aí, o bom que muito sofre, e o mal só faz sorrir. Cadê toda a justiça? Cadê a explicação? Só há uma justiça: a reencarnação. Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos.